Alô, alô, nerds! Começa agora o Conexão Geek, o seu nerd service semanal, e eu sou o George Ricardo. Aqui é o Matheus Marques e... They're coming to get you, Bárbara. Aqui, Gabriela Duarte. Não a filha da Regina Duarte. Que é isso? Que diabo de história é essa? E nós convidamos todos vocês, jovens padawans, a embarcarem no nosso DeLorean para uma volta no universo do meta-terror. Bom, vamos começar com os dois pés na porta, Matheus? Explica pra mim e pra quem tá te ouvindo o que é meta-terror. Então, vamos lá, cara. Meta-terror. A gente conhece o gênero de terror convencional, que é aquele gênero do slasher, né? Onde você tem o cara, geralmente com uma faca ou com algum tipo de instrumento mortal bem grande, que ele vem perseguir e matar alguns adolescentes que querem cometer atos sexuais por aí. É um playbook, né? Uma coisa muito comum. Você tem aí nos clássicos, né? Do Freddy Krueger, do Jason e também do Halloween. O meta-terror, ele é interessante porque ele é diferente, né? Ele brinca com as suas expectativas, cara. Ele tenta realmente trazer um novo ar. Por quê? Muitas vezes você tem essa convenção geral de filmes onde você tem aí o bicho-papão, né? Que é um termo aí que a gente usa nos clássicos também. Mas, por outro lado, você tem um novo mundo aí de possibilidades. Você tem personagens interessantes, você tem coisas do gênero que são sempre esperadas. E o meta-terror, ele tá aí para quebrar um pouco isso, né? Ele tá aí para desconstruir essa imagem comum que a gente tem de filmes de terror. E que eles são apenas violência gratuita. Round 1. Bom, explicação mais do que dada, vamos para a parte prática. O primeiro filme que vamos falar conta com o roteiro de ninguém mais, ninguém menos do que Joss Whedon, de Vingadores. E tem uma participação pra lá de questionável do Chris... Como que fala isso, Matheus? Hemsworth. Ah, o Thor. Gabi, você pode contar pra gente um pouco do que acontece em O Segredo da Cabana? Esse filmaço? Posso sim, claro. Como o Matheus comentou, esse é mais um filme do gênero de terror. E são 5 amigos que pretendem passar um fim de semana longe de tudo e se hospedam em uma cabana no meio da floresta. Sem querer, eles descobrem antigos artefatos pertencendo ao local que colocam a vida deles em risco. Matheus, o que você tem pra dizer sobre esse filme aí? Como que o meta-terror se aplica nele? Cara, então, quando você falou ninguém mais, ninguém menos, né? A gente foca no menos. Mentira, não. Eu gosto muito desse filme. Não só como um gênero, como desconstruir totalmente o gênero, né? Mas por trazer umas mensagens interessantes. Tudo nesse filme tem uma explicação. Tudo tem sempre um detalhe, uma coisinha a mais que a gente perde. E o que é legal nesse filme é que ele tenta ser a torre negra do Stephen King dos filmes de terror. Cada detalhezinho ele tenta dar uma explicada sobre os demônios e coisas que existem, né? E aí a gente tem essa salada, essa mistureba bizarra que, apesar de não dar tanto medo, assim como alguns outros filmes que a gente vai estar comentando aí posteriormente, ele é um exemplo perfeito de como desconstruir um gênero inteiro. Bom, já eu acho que o filme chama mais atenção pelos nomes e pelos clichês do que exatamente pela história e pelo terror. E terror não é só dar susto, tá, gente? Terror também pode ser entretenimento. Então, óbvio, ver uma Sigourney Weaver no filme como uma vilã, por que não, né? Ver um cara como o Chris Hemsworth, que eu não sei falar o nome, o Thor, fazendo um mocinho clássico ali, mais burro, também chama atenção. O Joss Whedon nem se fala, né? Um diretor que tava ali na época, tava o primeiro Vingadores ali bombando, então ele era muito, muito falado. Agora, vamos ser claros, assim, não é um filme de gênero que te leve pro que interessa. Ele não faz a função de um filme de terror. Ele não te assusta, ele não te deixa com medo e ele não te surpreende. Porque ele é tão clichê, com personagens tão caricatos, que tudo que vai acontecer com o personagem, o burro morre, a virgem que não é virgem sobrevive no final, sabe, eu tô dando um spoiler aqui porque é um filme de 2000, gente, acho que não tem ninguém que não tenha visto. 2009. Então eu acho
Então. Mas eu acho que ele não tem nada que me surpreenda, sabe? Ele não tem um. Mesmo o plot dele, assim, no final, não é uma coisa que você fala, nossa, que. É mais legal pra você ver, tipo, os monstros que tem ali, a situação tal. É divertido, mas não. Eu não acho que seja uma coisa que agregue. Gabi? Não, você colocou exatamente o ponto que eu também pensei quando eu assisti, quando eu revi também. Não foi um filme que mudou muito a minha ideia depois que eu vi, mesmo depois de um tempo. Eu continuei pensando a mesma coisa, que não era um filme que me motivasse a ver novamente, é um filme que eu falei, nossa, me deu muito medo, nossa, mudou minha mente. Não, eu assisti e pensei, putz, se eu soubesse eu não teria perdido tanto tempo. Foi esse filme que eles fizeram mesmo, cara. Fica muito assim, é muito raso, assim, apesar dele ter algumas coisas, alguns elementos para diferenciar, você não percebe tanta novidade nele. Pelo menos foi a impressão que eu tive quando eu vi. Eu Matheus, discordo com os senhores. O Matheus O Matheus é do contra, vai, Matheus. O que você acha? Então, ele tava se vamos lá. coçando já. A beleza. Eu já estava. A simplicidade das coisas, elas são perfeitas. Porque elas conseguem trazer melhores resultados. O que você tem no filme, né, realmente não é um plot, não é uma história que vai agradar a pessoa que assiste filmes de terror casualmente. Tem muitas referências, tem muitos detalhes. Eu não quero ser aquele cara chato que fala, não, mas você tem que ver a fotografia do filme. Isso a gente deixa pro André. Mas o que é interessante nesse filme é que cada clichê, que cada coisa, ela é manipulada pra ser desse jeito. Você tem aí uma sociedade secreta que vem manipulando já há uns séculos aí a nossa vida, né? Impedindo aí que deuses antigos venham e destruam o universo. E é uma coisa que eu até conversei com a Gabi um pouquinho antes, né? Que essa metalinguagem com a gente que assiste o filme, ela é simbólica com os deuses antigos. Nós somos os deuses antigos. Nós estamos lá esperando que venha acontecer alguma coisa diferente do que acaba acontecendo. E quando a gente não recebe o que a gente queria, a gente não gosta. Esse filme ele é o maior tapa na cara de quem vê terror casual, não porque você tem que entender, você tem que saber de tudo, porque isso é bullshit, isso é besteira. O cinema tá aí para ser entretenimento, e você, como uma pessoa que quer consumir entretenimento, você quer uma coisa que vai te deixar feliz. E quando você assiste esse filme, ele te dá um soco na cara exatamente por conta disso, cara, porque você tem clichês ali e você tem explicação para os clichês. As coisas não estão sendo deliberadamente feitas como ela tomou aquela decisão burra de soltar a faca simplesmente porque ela soltou a faca numa situação de medo. Não foi o que aconteceu, né? Ela tomou um choque da faca porque as facas estavam todas sendo manipuladas. Tinham químicas tanto no lugar onde eles estavam, como até na tinta do cabelo da moça que morre da primeira cena. Tudo, ele vem realmente para desconstruir tudo que é clichê, para mudar tudo. E no final ele te dá, assim, essa sensação esquisita de, poxa, não foi o que eu esperava. Porém, esse é o objetivo do filme. E, assim, é muito pessoal, né? Essa questão de, eu gostei, eu não gostei. Eu acho esse filme incrível. Eu acho que ele vale a pena. Ele tem camadas. Mas realmente tenho que concordar, porque como um filme de terror convencional, ele é um pouco ele não é tão... Um pouco? Ele não é tão... calma lá. Não, é um pouco não... Ele não te assusta muito, ele não tem aquela atmosfera de filme de terror. Ele parece muito mais um projeto aí de ciências dado errado, uma coisa meio Reanimator aí de 1985. E cara, ele tá lá pelas referências, a Gabi não gosta do filme, né? O Jorge tem mixed feelings, né? Eu sou uma pessoa que gosta e vou defender o filme. E é perfeito porque temos aí 3 opiniões diferentes. Caralho, não me importa. Bom, mas eu acho, Matheus, eu acho que até essa fundamentação dessa teoria dos deuses e tal, eu não acho que seja isso. Pra falar a verdade, esse filme funciona muito mais pra mim como uma paródia de outros filmes de terror. Por quê? Já assistiu o Último Grande Herói, do Arnold Schwarzenegger? Que é um filme que tem uma metalinguagem diferente, que um garoto que é fã do Schwarzenegger entra nos filmes do Schwarzenegger. É meio isso. A gente tá falando de pessoas que conhecem filmes de terror e estão vivendo dentro de um.
Então, Esse é a o grande... terror. Sim, mas eu tô falando, a grande pegadinha ali é que nada é muito levado a sério. Nenhum momento o perigo ali no filme fala assim, nossa, o que vai acontecer agora? Não, você sabe o que vai acontecer a partir do momento que ela pega ali o objeto que define qual vai ser o segmento do terror que eles vão passar. E, inclusive, algumas outras críticas ali dentro do filme, que eu acho meio rasa, que, por exemplo, a maconha que deixa o rapaz lúcido e faz ele fugir do roteiro ali, entendeu? Que é uma crítica, acho que até deve ser a crítica mais legal que tem no filme. Eu acho que não funciona muito. Eu acho que não funciona muito bem, porque no final ali você tem, tipo, a mocinha, que seria a virgem, que ela até fala que não é virgem, dá uma confusão por causa disso. Ela trai o rapaz que salvou ela. E a gente tem uma coisa muito clara ali de humanidade. Então a gente tem os deuses somos nós, o telespectador, entendeu? Então a gente decide o que a gente quer ver. Isso não é bem uma realidade presente, a não ser que esteja falando de Black Mirrors aí. Oi? Como assim a gente... peraí, você quer dizer que a gente tá sendo manipulado pela Disney? Que a gente não pode escolher o que Pela a gente quer Disney. ver no filme? Não, olha, se eu fosse... Não, pode falar. Não, eu ia falar assim, se dependesse de mim como deusa que tô lá no fundo da Terra e tivesse que ver esse filme pra não vir e destruir o mundo, eu teria vindo destruir, com muita raiva, porque eu ia falar, vocês me dão isso daí pra tentar me conter, me respeita, né, porque não causou terror pra eles, mesmo que todos os acontecimentos são manipulados, você como espectador vê, não tem surpresa, porque você vê o lado que eles estão manipulando. Então, aumenta o feromônio, diminui a temperatura. Então, você vai assistir uma coisa que você já está sabendo o que vai acontecer. Você só está acompanhando, mas não tem surpresa para você ver aquilo. Exatamente, até porque a gente assiste filme pela surpresa, pelo que você não tá sabendo que vai acontecer. Agora, a partir do momento que o telespectador escolhe o que vai acontecer em cada parte do filme, não vejo muito sentido. Que roteiro é esse? Então, isso você pode estar até quebrando o sentido de lógica que a gente tem com filmes de terror. Porque muitas vezes você tem um plot twist, uma coisa para salgar aí a comida que não tá muito boa, que são todos os filmes de terror praticamente, mas eles seguem uma fórmula bem simples. E essa fórmula bem simples, ela nunca é fugida do que a gente espera. Tanto é que isso é feito no filme, né, também. Eles falam lá, tem uma ordem específica para eles morrerem, sendo que a vadia tem que morrer primeiro e a virgem pode morrer ou sobreviver. E assim, por mais que não é o que a gente estava esperando acontecer, isso é literalmente todos os roteiros de filmes dos anos 80. Todos os filmes do Jason são assim, todos os filmes do Michael Myers são assim. Você tem lá, tipo, a garota que ela pode ser virgem ou não, que ela passa pelo inferno inteiro e no final ela pode sair como melhor. Ela metaforicamente atravessou uma fase da vida dela onde ela lutou e derrotou um bicho-papão. E tanto é que no Pânico, né, alerta spoilers aí pro nosso papo futuro, esse daí é até o objetivo principal que o Randy Mix ele comenta, né, a respeito, que só uma pessoa virgem tem capacidade intelectual suficiente para derrotar um vilão de filme de terror. E assim, realmente eu ainda saio desse pressuposto de que ele é muito mais interessante para pessoas que já veem muito mais filmes de terror, para pessoas que entendem o gênero, para pessoas que assistem e acham uma bosta, porque nas contas o cinema de terror ele é muito parecido. Bom, eu vou ter que novamente discordar, Matheus. Cara, eu não. Sério, eu até gosto do filme. Me diverte. Num certo patamar ali, não muito. Mas é a coisa de falando. Eu não consigo aceitar que esse filme é um filme de terror. Entendeu? Porque terror, cara, terror. O nome tá explícito, é terror. O que te deu medo nesse filme? Qual foi a parte que você falou, meu Deus? Então não é terror. É um entretenimento, mas não é terror.
Bom, Eu também acho. você acha, E Gabi? sabe uma coisa que eu acho uma coisa muito curiosa também, que por mais que as coisas sejam meio que predestinadas assim, a acontecer com eles, já tem um esquema todo, como que eles, jovens, vamos pensar nós? Se nós formos para algum lugar e começa a acontecer essas coisas, a gente não vai pensar em nenhum momento, nossa, que coisa estranha, tá aparecendo, né? Eles não questionam em momento nenhum, sendo que eles são jovens, tipo, do mundo atual, que tem acesso a tudo, que consomem conteúdos assim, que sabe, e não questionam que tá acontecendo alguma coisa estranha, porque só o cara que fuma maconha, que era até então visto como doido, é que fala, não, Quebra a gente, quarta tem parede, alguma coisa né? errada. Tem alguma coisa errada, não. O que tá acontecendo? Não lê isso daí. Não lê a profecia em latim. E a menina vai ler. Mas só ele, por que ele tem que ser o doido da história? É muito... Não, então. Não, então, isso em volta de novo para aquela manipulação do que a gente está vendo. Nós, como audiência, a gente está consciente do que eles vão passar. Mas eles não estão conscientes, com exceção do Marty, que é o Stoner, né? Que é o drogadão. Que, aliás, realmente, né? só pra fazer uma ressalva aqui, não sei, pra quem não sabe, esse personagem do maconheiro, como que é o nome dele, Matheus? Marty. Maury. Ele é nada mais, nada menos do que o Salsicha do Scooby-Doo, do filme do live action do Scooby-Doo. Então, faz todo sentido. Vai, pode continuar, Matheus. E falando de Scooby-Doo, né, o Matthew Lillard, que é oficialmente o nosso Salsicha, ele também está no Pânico, como um dos personagens principais e um dos meus personagens de filme de terror favorito. Então, qual o veredito pro Segredo da Cabana ou pro Cabin in the Woods? Quantos cafezinhos vocês dão pra ele? Bom, eu dou 3 cafezinhos. 3 cafezinhos de 10. De 5? 3 de 10. 10. Ai, Porque 3 de 10 porque a gente tá falando de filme de terror e esse pra mim não é filme de terror. Se ele fosse um filme de terror, que me desse terror, merecia mais, mas não é o caso. Gabi? Tudo bem. É pra avaliar a 5 ou até 10? 10? Até 10, porque ele diz. De 1 a 10. Nossa, eu dou 2,5. 2,5. Eu não gastaria nem 3 de pó pra fazer esse cafezinho. 2,5. Tá. Eu vou ficar na inflação do cappuccino, eu vou dar 8. Porque é um filme bom, me recuso. 8? 8, sim. Deus, não, 8? E sem açúcar. O Matheus tá defendendo isso aí com unhas e dentes, meu Deus do céu. Gente, você tá vendo, né? Ele não quer ser a minoria aqui, quer dar mais nota pra valer pela nossa. Ele quer ser do contra. Vamos. A gente pode passar pro próximo, gente? Bom, vamos lá pro segundo filme aí. Round 2. Matheus, então, o segundo filme que a gente vai falar aqui é Um Lobisomem Americano em Londres. E você pode contar um pouquinho aí da história pra gente, então? Pra gente se situar? Claro, com certeza, cara. Bom, Um Lobisomem Americano em Londres, American Werewolf in London, é um filme aí anglo-americano de 81, cara, do gênero de terror e de humor negro, que ele foi escrito e dirigido pelo John Landis. O John Landis que fazia aí muitas paródias de filmes de terror, tipo filme B mesmo, filmes de qualidade bem duvidosa, mas esse daí foi a obra-prima dele, tá? Esse filme ele ganhou um Oscar por melhor maquiagem e um Saturn Award também, tá? É engraçado porque o filme em si, né, ele tem aí três filmes de terror de lobisomens que foram lançados também em 81, né, tipo, um bem famoso daí que foi o The Howling, né, o Grito de Horror, que, se eu não me engano, ele é baseado num conto do Stephen King, né, que é o The Howling mesmo, que é sobre lá um cara cadeirante que também é um lobisomem, e o Wolfen. Esse filme aí, hoje em dia, ele é considerado um clássico porque ele tem aquela coisa do final cruel, que é muito comum hoje em dia em filmes de terror, né? E cara, esse filme é interessante, porque a gente saiu da loucura lá com O Segredo da Cabana pra vir por uma coisa mais pessoal, né? Uma coisa mais tranquila, mais calma, vamos dizer assim. Bem, o que você acha, Gabi? Vamos começar aí. O que você achou desse filme? Espero que eu não tenha sozinho como O Segredo da Cabana, que todo mundo odiou, menos eu, né? Não, esse daí eu não acho que ele é tão ruim assim pra criticar igual O Segredo da Cabana. Esse eu até que tenho algumas defesas. Bom, antes eu já vou meio que deixar claro, né, pra quem estiver ouvindo, eu não sou uma pessoa
formada ainda, não sou uma profissional atuante da área, mas eu estudo psicologia, né? Então, quando eu vi algumas coisas, eu consegui fazer uma analogia com o estudo da psicologia. Então, quando ele vê, quando os dois amigos são atacados, né? E um deles acaba falecendo e o outro começa a ter visões desse amigo conversando com ele, eu acho que é muita, muita coisa assim de tá interna, né, dele. Eu não acho que seja o amigo que realmente está lá em espírito ou coisa assim. Eu já acho que é mais ele com o inconsciente dele. Eu tenho uma visão assim. Eu não consegui ver de outra forma. Não sei se por causa das coisas que eu leio. Então já estou acostumada a ver por outro lado. Não acho que foi assim a loucura ou que foi coisa de espírito nessa parte. Mas tirando esse evento da parte do filme, referente a ele ser um lobo, eu acho que foi muito, muito interessante. Para a época, eu achei a transformação sensacional. Os efeitos, a gravação, eu gostei muito. Achei muito legal, muito bem construído. Muito legal, gostei muito. A Gabi falou uma coisa agora que até me deu um gancho aqui, que o filme em si é muito bom, eu gosto. Muito! Só que eu acho que ele envelheceu meio mal também. Pra época, eu tinha uma lembrança muito boa desse filme, assim, tipo, de nossa, perfeito. Só que quando você vê de novo agora, ele tem umas coisas assim que você fala, nossa, como isso? Tudo bem que tá dentro de um contexto da época ali e tal, mas eu acho que o filme abusa um pouco de sexo sem sentido. Eu acho que toda a transformação em lobo tem muito a ver com sexo ali, e eu fico, por quê? Não faz muito sentido pra mim ali hoje vendo isso, entendeu? E o nome é horrível. Eu acho que o nome é péssimo. Um lobisomem americano nossa, é muito ruim. Eu acho que se fosse o lobo já tava ótimo, entendeu? Eu acho que talvez porque você falou que foi lançado vários filmes desse gênero na época, pra dar uma diferenciada ali, eles fizeram um nome meio longo aqui no Brasil, né? Eu não sei exatamente o nome o nome original. É o mesmo? Putz, cagaram do mesmo jeito. Mas eu tem até uma coisa de pegada da onde que o lobo morde e tal, que eu acho meio curioso hoje. Eu nunca tinha visto isso em filme nenhum antes. E eu queria tentar entender de você, Matheus. Assim, eu vi o filme ontem, revi o filme ontem, e da onde que tá a metalinguagem de terror aí? Me explica. Por favor, vamos lá. Obrigada, porque eu também tinha essa dúvida. Não, vamos lá. Lembrando, ele é muito... pra entenderem, o Matheus é que escolheu os filmes aqui, tá? O Matheus foi o produtor dessa vez, então a gente só assistiu. A gente só assistiu. Bom, vamos lá. Ele tá lá nos anos 80, né? Onde saiu lá o Halloween, onde saiu também o Friday the 13th, né? O Sexta-feira 13, que muita gente acha que o Jason é o assassino do filme, mas não é. A gente que viu o Pânico sabe que não é. E, cara, ele tá num tempo onde todos os filmes de terror, eles tinham que ter uma mensagem feliz. Eles tinham que ter aquela coisa onde o final, apesar dele ser ruim, ele tinha uma lição a ser passada. Ele tinha uma coisa a esperar, né? Esse filme, ele tenta mesmo... Eu não digo que ele é um meta-terror, porque realmente já tem filmes até antes mesmo, até filmes do próprio Hitchcock mesmo, que eles já faziam esse tipo de analogia, esse tipo de visão. E muitas vezes, quando a gente vê esse filme do Lobisomem Americano em Londres, a gente vai simplesmente esperando aí um filme de monstro. E esse filme é tudo menos um filme de monstro. Como a Gabi aí deu seu input aí de psicologia on top, né? Maravilhoso. Muito que tem nesse filme realmente é sobre trauma, né? Poxa, você sobreviveu a um ataque de um monstro que você não sabe o que ele é. E depois ele começa a ver as pessoas falando pra ele morrer, porque se ele se matar, ele vai quebrar essa maldição. Porque se ele se matar, eles vão ficar livres do limbo. Tem uma coisa curiosa nesse filme, Matheus, me corrija se eu estiver enganado, que é que o primeiro, se o primeiro cara que mordeu morrer, todos os que foram mordidos depois, eles deixam de ser lobisomens, não é isso? Ou tô viajando? Isso mesmo, as regras do terror, tá? Que isso é uma coisa que é muito en passant, que todo filme tem, cara. Todo monstro de terror, ele tem regras.
Chuck tem regras, o Michael Myers tem regras, o Jason tem regras. A gente pode se aprofundar nisso aí posteriormente também. Mas é um state, né? É uma coisa que é fixa. Todos Mas os você não acha... filmes de terror. Sim? Você não acha que o Jack Goldman, que é o nosso ator aí principal, mocinho desse filme incrível, ele não sei, ele não fica muito preso a tentar matar quem mordeu ele, ao invés de descobrir, tipo, isso que você falou agora, sendo que é uma coisa que tá presente ali o filme inteiro. Por que não tentar resolver isso do jeito clássico? Em vez de cortar o rabo, corta a cabeça. Por quê? A gente tá numa sociedade sã. Isso daí é uma coisa bem interessante. A pergunta foi maravilhosa, porque a gente não tá no mundo onde lobisomens vivem. A gente tá no mundo onde as coisas elas acontecem e assim, a gente precisa de uma explicação lógica. Esse filme ele é interessante exatamente por conta disso, sabe? No meio do filme eles falam, o amor verdadeiro pode quebrar essa maldição. Só que a gente vê que isso não acontece. Até porque a gente tem aí um probleminha de ética aí, né? Não acho que alguma enfermeira iria ficar tão íntima assim com um paciente que acabou de sofrer um trauma fodido da vida, né? Mas o que tá atrelado nesse filme também, né? É a morte. Porque por muitas vezes eles falam sobre morte, e morte era uma coisa muito catártica nos filmes de terror, né? E aqui não, a morte ela é pesada, ela é desagradável. Tanto é que realmente o filme em si, a história do filme em si, ela é sobre esperar o inevitável. E outra coisa mesmo que eu acho interessantíssimo, né? É o jeito como ele termina. Vocês querem falar a respeito desse final ou vocês preferem que eu continue a dizer? Bom, eu quero falar da ausência de final, né? Porque não tem um final, a verdade é essa. Eu pessoalmente não gosto muito de filmes que terminam sem... Tipo, imagina aí. Aí depois, 10 anos depois, o diretor, junto com toda a equipe, faz uma grande live para explicar o que aconteceu. E fuder com toda a teoria que durante 10 anos as pessoas fizeram. Eu acho que são... Sei lá, eu gosto de coisas com começo, meio e fim. A não ser que seja uma franquia. Aí eu posso abrir uma exceção, falar, não, a gente vai ter uma continuação e vamos ter um ampassando ali depois. O que você acha, Gabi? Antes de comentar sobre o final, eu queria falar também que eu achei duas coisas muito interessantes. Quando eu assisti o filme e tudo mais, primeiro me incomodou um pouco ele aceitar que ia virar lobisomem e meio que não tentar descobrir uma forma de cura, não ir atrás de nada. Você viu que ele, eu vi meu amigo, ele falou que eu vou virar lobisomem, então eu vou procurar alguma coisa para comer aqui na geladeira. Vou ir ali no quarto. E ele fica lá, transitando na casa, ele vai passear na rua. Sendo que isso foge um pouco do... Você tá com medo. E você tá com medo, você deveria ficar com medo. Cara, como assim eu vou virar um lobisomem? Eu preciso ir atrás, vou pegar um livro. Na época, exatamente, eu senti muita falta disso. Vou atrás, não tem aquele desespero. Ele aceitou, beleza, vou virar um lobisomem, então, depois de amanhã. É isso, então, vamos sair e vida que seguiu. E ele não ligou. Isso me incomodou muito no começo. Uma das coisas mais legais, né, Gabi, desses filmes dos anos 80 é essa procura das pessoas na biblioteca, procurar um xamã, uma pessoa que entende disso, entendeu? E ele não tem, né? Ele realmente aceita muito passivamente que acabou a vida dele. Ele aceita e depois ele entra em acho que, eu até arrisco dizer, em um estado de negação. Porque ele pensou, eu vou virar lobisomem, é inevitável, então ele nega meio que a humanidade. Então ele vai viver o que tiver que viver. Ele aceitou digamos que ele aceitou. Uma outra coisa que eu achei muito interessante foi o médico que tinha atendido ele no hospital. E quando foi investigar, o médico foi investigar o que era para ele ter ido investigar, mas até aí tudo bem, né? Vamos pensar, vamos relevar. O médico foi atrás e o médico fala para a enfermeira, ele fala assim, onde ele tá? Porque ele vai virar uma criatura, mas ele não vincula ele a um lobisomem como um ser mítico. Ele fala que ele pode virar um monstro pelo trauma. Eu achei isso muito interessante, porque ele poderia realmente, vamos supor, não virar um lobisomem mesmo, ser mítico, mas ele poderia assumir aquela identidade e sair fazendo várias atrocidades, porque ia ser a forma de representar um lobisomem como ele achava que tinha sido amaldiçoado. Eu achei muito interessante o médico fazer.
essa tirada, né? De ele pode virar uma criatura assim e fazer alguma coisa com o outro, mas não necessariamente um lobisomem. Até que foi mesmo, mas eu achei muito interessante. Ele dá essa Inclusive, abertura de trauma. Inclusive, eu achei que não. Que faltou explorar isso. Essa brincadeira de será que ele vai virar um lobisomem? Sabe? Eu acho que isso renderia uma coisa muito legal de. É da cabeça dele ou ele vai virar realmente um monstro? Aquela transformação dele, a primeira, foi assim uma coisa que eu tava assistindo, ele tava lendo, super normal, e do nada ele, e grita. Eu falei, gente, eu até achei que eu fiquei na dúvida se ele ia transformar naquela hora ou não. Porque foi muito assim, do nada, não teve aquele processo que ele já tava ficando à noite, ele tá ficando tenso, já tá ficando com medo, né? Será que eu vou virar ou não? Não teve isso. Ele ficou lá lendo e esperou o destino vir e ele se transformar. Foi tipo isso, eu achei muito interessante. É isso que eu gosto no final desse filme, tá? O Jorge, ele é uma pessoa que ele gosta de dar uma mastigadinha, tá? Ele é chato por causa disso. Mas o que é interessante mesmo nesse filme é que ele mantém essa ambiguidade. Especialmente isso que você falou, né, Gabi? Ele mantém a dúvida, né? Tipo, será que ele é um lobisomem ou será que ele é um maluco? Tanto é que acontece uma maluquice no final do filme, né? Quando eles matam ele, né? Você não vê o corpo de um lobisomem, você vê o corpo de uma pessoa morta. Do homem. E assim, e eu adoro o jeito que ele corta. Tipo, o jeito que ele corta é muito cínico, porque não tem poção mágica, não tem amor verdadeiro, não tem nada que vá reverter a morte. A morte que liberta ele no final do filme. E, cara, esse corte com ela chorando e do nada é maravilhoso, sabe? É interessante. A trilha sonora no final, você acha que você mudou de canal, mas tá assistindo outro filme. Porque ele joga na sua cara, tipo, não vai ter final feliz pra isso. Não vai ter nada bom nisso daqui. Sim. E apesar dele também, né, não ser tão assustador por conta, acho, de coisas de idade, né? Porque esse filme tem quase 40 anos, né? Faz 40 anos aí ano que vem. Eu acho que esse final, ele é muito maldoso. E, por consequência, ele não dá medo, mas ele dá um aperto no coração. Ele dá uma sensação ruim, sabe? Ele dá uma sensação de que, até niilista mesmo, né? De, não tem jeito, cara, as coisas são assim. Por isso que eu acho até interessante, né? Esse filme também tem umas ideias não usadas de nazismo e antissemitismo que são bem malucas, né? Não sei se vocês lembram daqueles sonhos com os nazistas que ele tem, porque ele é um cara judeu que está em outra terra mesmo. E pode até também ser uma brincadeira mesmo, né? Pelo fato de ele ser americano e estar em Londres e estar numa sociedade que é completamente alien à cultura dele. E, cara, ele ser um assassino, ele ser um lobisomem, ambas as coisas são incríveis para essa história. Bom, Londres, já falando um pouco da minha... Eu acho, Matheus, assim, de verdade, que esse filme diverte. A função do filme tá ali, é cumprida. Você tem a parte de tensão, você fica tenso com o filme, que é uma característica de filme de terror que você tem que sentir. Você fica tenso. Eu não acho que dê tanto medo hoje, porque, né, como eu falei, os efeitos não são lá essas coisas comparado com o que temos hoje, mas ele cumpre um papel ali. E eu acho que esse negócio de Londres hoje também não é legal. Eu sentiria muito mais medo de um lobisomem americano no Brasil, entendeu? Rio de Janeiro. Eu queria ver o lobisomem enfrentando o traficante, enfrentando, tipo... Meu Deus, a gente não merece tanta tristeza. O brasileiro já sofre, não. É a sequência que a gente nunca teve. A sequência que a gente nunca teve, entendeu? Porque é fácil ser lobisomem em Londres, entendeu? Eu acho que é muito fácil. Eu queria ver um lobisomem fora daquelas coisas maravilhosas que ele enfrentou ali. Mas tirando isso, eu acho que o filme funciona muito bem. Os policiais em Londres nem usam mais armas, então a gente... Tá vendo? Mas aí, quantos cafezinhos vocês dão pro filme? Eu daria 8 pra esse, mesmo com as dificuldades da época. Maravilha, Gabi. Eu tô pensando, eu acho que eu daria um 6. 6? Nossa, você tá muito, né? Não sei. Olha só, por que você daria só um 6? O que você não gostou no filme pra dar um 6? 6 não dá pra passar de ano. Não, Acho que dá, tá na média. Média é 7, cara. Não, média 5, 6. Tem lugar que é 5, tá acima da média já. Em alguns lugares. Tem outro tá na média. Olha, eu gosto da proposta que tem,
Mas eu acho que é igual a gente comentou, como faltaram alguns aspectos, eu acho que não completou pra eu dar mais. Mas eu dou 6. Dá pra passar, é um filme interessante. E você, Matheus? Vai. Eu vou mandar Sobrecarregar a meu 8. nota aí. Ó. Não, vou mandar meu 8, tá? Ele não precisa de ajuda, tá? Ele faz bem por si só. Eu acho que ele não é realmente completo, né? Mas eu acho que são mais limitações tanto do diretor quanto do roteirista. Mas, de qualquer maneira, ele é um filme que até hoje ele vale a pena assistir. Ele ainda é interessante. Tá, vamos girar o assunto, então? Todo Com mundo certeza. satisfeito? Roda outra vinheta aí, vai. Bota o merchan. Round 3. O último filme da nossa maravilhosa lista é uma franquia que para muitos envelheceu mal. Pânico, ou Scream, conta a história de um grupo de jovens que enfrentam um assassino mascarado, que testa seus conhecimentos sobre filmes de terror. E aí, Matheus? Você começa falando que eu fui contra esse filme nessa lista, mas vamos lá. Olha só, foi contra. Scream, o Pânico, né? Ele é o filme, acho que, mais importante para definir o que é meta-terror, cara. Não só ele é importante pro gênero em si, porque ele literalmente criou uma franquia nova. Ele criou o gênero dos slashers, onde... não dos slashers, né? Porque os slashers já meio que existiam. Ele criou o whodunit, que é aquele terror de mistério, né? Onde você tem um assassino misterioso com uma roupa que se destaca. E aí, no caso, ele spawnou não só mais filmes, né? Com o Scream 2, que inclusive ele é muito interessante porque ele fala sobre sequels, né? Ele fala sobre partes 2 de filmes. Scream 3, que fala de trilogias, mas ele foi muito prejudicado aí pelo massacre de Columbine, que foi em 99. E o Scream 4, que ele fala sobre quando você traz de volta dos mortos essas franquias que já estão mortas. Hoje em dia mesmo, né? Hoje em dia não, porque hoje em dia a gente tá passando por uma fase nova de terror, né? Que é a fase aí da Blumhouse, uma fase mais experimental mesmo, onde você tem mais diversidade nos filmes. Mas nos anos 90, né? Dos anos 90 até mais ou menos 2004, 2005, que acabou sendo substituído aí pelo Saw, né? Que é o Jogos Mortais aqui no Brasil. Que é aquele torture porn, né? Que é o terror que realmente não é tão terror, né? Ele é mais uma violência gráfica muito grande. Mas, assim, voltando pro Scream, cara, ele é importante por muitas coisas. A partir de 96, que é quando o Scream saiu, todos os filmes, eles agora tinham personagens que sabiam quem eram os vilões de terror, eles sabiam as decisões que as pessoas tomavam. E, cara, o filme ele é interessante exatamente por conta disso, né? Porque você tem lá um assassino misterioso que ele tá perseguindo e matando pessoas e você não sabe o porquê. Ele liga pra você, ele te pergunta, ele faz questões trivia aí de filmes, né? Tudo bem que isso acontece, tipo, literalmente 2 vezes no filme, né? Mas como isso virou meio que uma marca registrada do personagem, acabou se mantendo aí por outras partes. E ele critica muito o gênero, né? Ele fala de detalhes que a gente realmente nem presta atenção, mas eles estão todos lá. E tem revelações maravilhosas, sabe? Você fica do começo ao fim curioso, você fica querendo saber quem é, você fica tentando mapear situações. E cara, o Wes Craven, ele é um puta diretor. Infelizmente, aí ele acabou falecendo lá por 2015, né? E aí o Scream 5, que a gente deveria ter, nunca teve. A gente também acabou tendo que parar aí um pouco com essas franquias de terror por conta da morte dele, infelizmente, né? Mas ele era uma mente muito importante pro cinema, cara, e a gente segue assim. Bom, vamos lá. O que você acha do filme, Gabi, por favor? Eu gosto muito desse filme. Vou defender, vou me juntar ao Matheus que está defendendo os outros filmes anteriores e eu vou defender o Pânico porque eu acho muito bom. Eu acho muito inovador. Ele, como você falou, ele instiga você a ficar tentando desafiar quem será que é. Você fica tentando realmente entender qual é o contexto. Tem uma hora que você acha que é um, daqui a pouco você acha que é o outro. Aí você fica confuso. E eu acho que ele quebra alguns padrões que tinham em filmes anteriores. Ele traz muita coisa nova. E eu acho muito bom.
Eu vou esperar, vou me segurar um pouco mais pra eu comentar mais coisas. Vou deixar vocês falarem, vou deixar. Sobrou pra mim a parte de criticar, né? Já imaginava. Não, depois já vai, começa. Gente, Começa e seja refutado. Eu vou começar. O meu primeiro argumento vai que. O meu primeiro contato com Pânico não foi com Pânico, foi com Todo Mundo em Pânico. A partir desse momento, eu tive uma dificuldade crônica de levar isso a sério. Entendeu? Fica difícil, porque tá tudo ali, ó. Se você reparar, assistir Todo Mundo em Pânico hoje, e depois você assistir Pânico, você vai entender que não é só, tipo, uma paródia, é uma crítica contundente a todas as partes que não fazem muito sentido no filme. Não vou nem falar que envelheceu mal, porque a gente não tinha internet na época, e o filme é todo voltado pra esse terror do quem é que tá ligando, celular, a pessoa não tinha nem bina no telefone, entendeu? Tipo, não tinha nem como você ver o número da pessoa, então tem todo um terror psicológico ali, que é em volta de você não saber quem é o cara, porque ele tá ligando por um telefone que não é rastreável, o que já não faria sentido hoje. Eu acho que esse é um dos motivos de a gente não ter uma nova continuação. Tentaram fazer isso no 4 e falharam cruelmente. E tentaram fazer uma revitalização disso na série. Tem uma série do Pânico na MTV, que tem 2 temporadas, e ela é muito ruim. Que é tipo um assassino que coloca as coisas no YouTube. Entendeu? E não faz o menor sentido. Tipo, aí eles tentam fazer aquele punch de colocar mais de um assassino. As motivações são muito ruins. O que eu não acho do filme original, tá? Eu acho que a motivação é boa, num contexto ali. Só que eu acho que quando a gente analisa Pânico, a gente tem que analisar a franquia. E a franquia, quando você analisa ela inteira, ela é ruim, porque ela vai caindo. O primeiro filme é muito bom, o segundo cai, o terceiro é ruim, e o quarto é uma pedra na cara. Essa é a minha opinião. Eu acho que tem bordões muito bons, no primeiro filme principalmente, tipo, qual é o seu filme de terror favorito, entendeu? Mas assim, eu acho que hoje a gente já tem filmes com esse mesmo segmento que superaram ele muito. A própria Bruxa de Blair, que saiu ali na mesma época, que usa uma metalinguagem parecida, só que com a inovação da câmera de mão ali, eu acho que é muito mais assustador. Eu acho que é um thriller bom. É uma coisa, tipo, que é empolgante, deixa você ali, tipo, ai meu Deus, olha o que vai acontecer no final. Mas só funciona no primeiro. Eu não acho que funciona na sequência da série. Eu concordo, porque realmente mudou a sua opinião, então. Não, você não mudou a minha opinião. Eu concordo porque realmente o terceiro filme, ele afunda demais a franquia inteira. Vendo com esse filme isolado, ele é perfeito pra mim. Mas continuar essa história dá uma enfraquecida naturalmente. Eles até brincam no Pânico 2, né, que eles falam que, por consequência, sequências, sequels, são péssimas, porque elas nunca vão superar o filme original. E aí eles até entram numa discussão meta, né, falando aí sobre do Futuro 2, Poderoso Chefão 2, que são sequências boas. Mas voltando pro Scream 1, o Pânico 1, eu acho que ele é injustiçado por conta da sua visão muito míope do cenário do filme, tá? Você tem um mistério muito bom, você tem assassinos que são assustadores, e realmente eles matam o Drew Barrymore, que era tipo a pessoa que fazia comédia romântica, que todo mundo amava. Eles matam em 3 minutos de filme, cara. Você quer falar que isso não te surpreendeu? Claro que não surpreendeu porque... Matar uma comediante num filme de terror? Não me surpreendeu. Não. Mas ela era queridinha. Ela era queridinha, por isso. Ninguém esperava que ia matar a queridinha. Ninguém esperava. Ninguém esperava que ela fizesse o filme. Já começa aí. Também. Mas são 2 surpresas. Já tem muitas surpresas aí. Mas assim, vamos dissecar um pouquinho o plot do Scream, né? Um ano atrás, a mãe da nossa protagonista aí, a Sidney Prescott, ela foi assassinada. Ela foi estuprada e morta por um cara chamado Cotton Weary. Esse cara, tipo, ele literalmente ele tá pra tomar injeção letal, porque tipo, ele foi
ele não foi... Ele se fudeu, cara. E aí você tem toda essa cidadezinha, que é uma cidade pequena, né? O Woodbury. E você tem, de novo, né? Esse assassino voltando e querendo matar pessoas, né? Você tem aí a Casey Becker, né? Que é interpretada aí pela Drew Barrymore, recebendo as ligações. E ele começa a jogar esses jogos com ela. Ele começa a perguntar dos filmes de terror que ela gosta. Fala do Halloween. Fala até do filme do Fred Krueger, né? Que inclusive outro aí que sofreu com as sequências do filme, né? Porque a franquia do Fred Krueger é péssima. Mas o que é interessante mesmo nesse filme, né? Porque ele já começa aí. Ele já começa sendo autoconsciente. Ele começa falando: poxa, beleza, você vai trancar as suas portas, mas não importa. Nossa, que bosta de piada, desculpa. Não foi intencional. Você vai trancar as suas portas, mas não vai adiantar. Você vai morrer, porque o seu assassino, ele vai ser aquela pessoa que vai ser sobre-humana. E pra ele ser sobre-humano, só se ele for das pessoas. E é uma coisa que ninguém desconfiava, ninguém sabia. Tá, Matheus, mas aí, pela própria premissa do filme, você não acha que teve um erro? Por exemplo, o primeiro filme a gente tem ali uma máscara que simboliza ali um medo e tal. A partir do momento que isso não é mais surpresa, eles deveriam ter mudado, porque os filmes mudaram, entendeu? Devia ter tido uma atualização ali, tipo, de roupagem do personagem, do vilão, porque a partir do momento que você coloca uma coisa que você já viu várias vezes e que foi ridicularizado em Todo Mundo em Pânico, isso tira muito do medo. Aquela máscara, quando eu vejo aquela máscara, eu já lembro do cara fazendo um calinguinha. Exatamente. E aí, tipo, isso tira um pouco da experiência do medo. Mas no segundo filme, eles deveriam ter mudado isso. Não, claro. O problema é que você tá vendo os filmes como um todo. E tá metendo aí no meio Todo Mundo em Pânico, que não tem nada a ver com essa franquia. Tá iniciando pela comédia pra comentar do outro que foi pra mim é canônico. Não, mas por favor, primeiramente eu quero os inputs psicológicos da Gabi, começando pela Sidney, né? Pela Sidney Prescott, que é a nossa heroína aí da história. Então, eu achei também que ela foi interessante. Ela tem o padrão de mocinha de filme da época, né? De a mocinha boazinha, de casa. Mas quem sofreu a violência, no caso, foi a mãe dela. Então você vê que o Billy, que é o namorado dela, questiona ela mais de uma vez, falando que ela tá diferente, falando que ela não quer mais... ele não acha que namora a mesma pessoa. Então você vê que a todo tempo ele enfatiza que teve uma mudança nela, deixando claro que a questão do trauma para ela, né? Então, realmente, ela não ia conseguir mais ser a mesma depois da mãe dela nem tinha completado 1 ano e tinha sido torturada e assassinada dentro da casa dela. Então, ele, como namorado, exigir que ela fosse a mesma era, assim, uma atitude cruel. Você já via ali que é cruel e que a dor dela não importava para ele. Ele estava ali para suprir a necessidade dele, ele não estava pensando nela, nem como namorado, nem como amigo. Então, tem essa diferença nela. E ela começa a se incomodar com esse comportamento dela. E ela até fala que ela não quer ficar igual a mãe e que ela tem medo de merecer o mesmo destino. Então, você vê, isso ficou impregnado nela, ficou marcado. Então, ela vai, ao longo do filme, tentando fazer diferente do que a mãe fez, mas, ao mesmo tempo, ela é muito forte. Porque ela vai superando as coisas e, dentro da dificuldade dela, ela encontra forças para lutar e sem a ajuda de ninguém ali, porque o pai também tá sumido. Até então o pai dela tá sumido e eles não conseguem contato, né? Ela sofre aquela coisa de quem será que tá tentando me matar? Aí ela se questiona, será que o cara que ela acusou era realmente o assassino da mãe dela? Né? A repórter até deixa ela mais na dúvida disso. Então ela fica pensando, será que eu condenei uma pessoa que não tinha nada a ver e quem tá vindo atrás de mim é a mesma pessoa? Eu mereço, né? Então ela fica cheia de dúvidas e você vê que ela tá sozinha. Ela tá sozinha e dentro daquele sozinha ela ainda faz o melhor dela, assim, dentro da possibilidade. A Gabi falou uma coisa agora que eu tenho que é um ponto positivo pra mim também, que é a mocinha, geralmente, que é sempre a personagem chata, nesse caso ela é muito complexa. Então a gente tem aí um dos primeiros relacionamentos abusivos que a gente tem um acompanhamento mais próximo ali, porque tem todo o compliance ali de relacionamento abusivo, e
mesmo sem explicar. E aí eu achei isso legal. Eles não explicam que é um relacionamento abusivo, mas E a gente... Quem A tá gente em não casa ali e passa por isso vai ter um insight. Vamos dinamizar aqui, por favor, tá? Não, então. Você já fica empolgado já. Acho que eu tava tentando falar, o Jorge não me abriu espaço. Não, então. Vai. É relacionamento abusivo e a gente não percebe. As coisas, elas têm uma moldura muito diferente, né? Igual, ele reclama, sua namorada morreu, sua mãe morreu tem 1 ano. Tipo, get over, né? Tipo, a sua vida não é só isso, avança. Só que, de um ponto de vista, você pode pensar, ele é um namorado que tá preocupado. Só que, do outro lado, como a gente acaba vendo no final do filme, ele não só é um manipulador, filho da puta, escroto, mas ele tava tentando se impor pra cima dela. Que é o que ele vem fazendo há anos, praticamente. Que eles indicam lá, né? Que na história do filme ela namora com ele pelo menos 2 anos. E assim, isso é muito tempo pra você planejar um assassinato, né? E outra coisa, né? Que realmente a Sidney Prescott, ela cresce. E quanto mais ela cresce no filme, mais ela aceita que ela tá num filme de terror. Isso que é muito interessante com relação àquela metalinguagem de terror, né? Ela nas primeiras cenas dela, ela critica. Ela fala, é muito burro uma menina, tipo, ela sair pela porta da frente, ela subir as escadas ao invés dela tentar sair pela porta da frente. Só que ela faz exatamente isso, porque a porta dela tá trancada e ela tem que subir. E, assim, é um tipo de comentário interessante, né, com relação aos filmes, mas ela sempre se colocava pra fora de um filme de terror, porque ela não faz parte disso. Ela sempre falava, não, eu não sou a menina que tá lá, que vai receber aí esses... O que foi isso, gente? Eu não sou a pessoa que tá lá que vai receber esse estigma aí da Final Girl, né? Que é tipo a menina que sempre sobreviveu aos filmes. E quando ela aceita, ela toma coragem e ela luta, né? Ela luta contra. E isso é uma coisa que é consistente em todos os filmes, né? Que ela não aceita merda de ninguém. Ela sempre sai na porrada com todos os Ghostfaces de todos os filmes. E isso é muito bom. Isso é incrível. Vamos lá, prossiga. Bom, eu vou continuar Eu queria falar então uma aqui. coisa. Vai. Oh, porra. Não, só ia completar só. Eu ia falar assim que realmente ela luta e conforme o filme vai ficando mais avançado e tudo, as coisas vão se aquecendo, ela luta, ela não fica esperando vir um mocinho, um herói pra salvar ela, uma amiga. Ela luta com unhas e dentes, ela corre pra onde tiver que correr, bate o que ela tiver que bater, derruba. E também, no final, eu acho muito interessante que nas partes finais, ela ainda entra meio que no jogo dele, liga pra ele e faz a mesma tirada que ele fez com ela. E ela tira sarro igual ele tirava sarro das vítimas. Então ela pensa assim, eu vou sobreviver, eu vou sair dessa e ainda tem coragem pra fazer isso. Eu acho muito bacana, muito sensacional isso. Gente, agora eu queria fazer uma provocação aqui pra vocês. A gente concordou sobre a personagem da Cindy, eu acho que ela é fascinante, realmente. A Cindy. Tem uma intimidade. Mas Cindy. Tá, a gente concorda que ela é uma personagem fascinante, que tem todas essas camadas. Eu acho que tem uma crescente aí, não é de uma hora pra outra que ela vira essa mulher fodona. É durante o filme que ela vai se autoconhecendo e se transformando nessa mulher. E assim, o que as outras personagens ali, a gente tem a personagem da Cox ali. A personagem, a repórter que é muito boa também, que ela tem uma fragilidade ali diferente. Ela vai sempre ali onde ela tem que ir, mas ela ao mesmo tempo ela é muito frágil. Ela anda de salto, ela corre de salto, entendeu? Toma soco na cara da Cid. Vocês não acham que seria muito mais interessante pra franquia? Agora eu tô querendo que vocês analisem a franquia como um todo. Que a Cindy tivesse ficado louca depois de tanta merda que ela passou e virasse o vilão? Depende do que você quer fazer. Ela é uma sobrevivente. A gente vê isso em todos os filmes. Ela sempre sai dessa situação merda e sai mais forte. O assassino é um sobrevivente, Matheus. Todo assassino é um sobrevivente. Em potencial. Ele vive disso. Ele mata pessoas pra sobreviver. No geral, é isso. Olha, no segundo filme ela mata no segundo filme ela mata a Senhora Loomis e o Mickey Altieri pra sobreviver. No terceiro filme ela mata o Roland pra sobreviver. No quarto filme ela mata a Julie pra sobreviver. A Jill, perdão, não é a Julie.
Mas não seria genial que ela não conseguisse parar mais? Não seria um desfecho muito bom que ela não conseguisse parar de matar? Pegasse gosto pela coisa? Isso é trabalho pra Gabi. Você acha que a Sidney Prescott viraria uma super vilã no Pânico 5 que a gente nunca vai ter? Olha, tem essa possibilidade, até teria, mas é o que o Matheus falou, depende do que eles queriam fazer com a franquia. Apesar que, ao mesmo tempo, se isso acontecesse com ela, ia perder toda a crescente de evolução que ela teve. Então, todo o instinto que ela teve de sobrevivência, de lutar, de não desistir, tudo isso ia cair. Porque todo mundo ia vincular que para você superar alguma coisa, você também poderia ser um psicopata, um assassino em potencial. Então, acho que, ao mesmo tempo, não ia ser uma imagem muito bacana. Beleza, falando de assassinos e psicopatas em potencial, eu quero falar aí da parte mais interessante do filme pra mim, que é dos dois assassinos, né? Que é o Billy Loomis e o Stu Macher, que aí, interpretados aí pelo Skeet Ulrich do Riverdale aí. Eu tô falando isso daí pra vocês que são fãs. E do nosso querido Matthew Lillard, né? O nosso eterno salsicha. Cara, bom, você tem dois assassinos, você não tem só um. Isso foi um grande chance do filme, né? Se você vê ele de novo, você consegue pegar os detalhes. Você consegue pegar que o Billy Loomis, ele é muito preciso, ele é focado, ele geralmente enforca as vítimas, ele usa uma mão para dar facadas, enquanto o Matthew Lillard, ele é mais... Matthew Lillard não, né? O Stu. Tem que falar o nome dele do filme. Stu. Vai que o Salsicha faz isso na vida real, cara, imagina. E enquanto o Stu, ele é mais frenético, ele é mais agressivo. Ele usa a faca com as duas mãos, ele é mais tremido, ele é mais estabacado para cometer esse tipo de ato. E quando você tem os motivos, que é uma coisa que aí o meu personagem favorito fala, né, que é o Range Mix, ele começa a falar, né, que, poxa, no meio do filme, eles param o filme para falar de uma festa. Que é uma festa. Vocês vão na minha festa? Bom, acabaram de ter alguns assassinatos. Vamos fazer uma festa onde todo mundo fica bêbado? Que, inclusive, é um momento aí pra metalinguagem, né? Porque regras pra sobreviver a um filme de terror. Não fazer sexo, não beber. Não falar que você vai voltar. Porque você não vai voltar. E aí, no caso, manter isso, né? Com a questão de falar que, poxa, não, o pai dela, ele é só um red herring, né? Ele é só um bode expiatório, ele é só fachada. Eu tenho certeza que foi o Billy. E assim, é uma acusação que ele joga aleatoriamente. E aí eles começam a fazer esse tipo de tortura psicológica com o cara. Eles começam a falar, olha, eu acho que você é o assassino. Porque a sua mente, que gosta de filmes de terror, surtou. E é bem irônico de você voltar nesse diálogo e ver posteriormente, né? Porque quem surtou foram eles. Eles são fãs de filmes de terror, eles adoram. Eles tiram ideias de filmes de terror, sangue de porco que usaram no Carrie, algumas referências que eles pegam de assassinos e... bom, de onde vem isso tudo, né, Gabi? A gente chegou a conversar um pouquinho anteriormente, né, tanto de o que psicologicamente faz uma pessoa ser uma assassina, porque eles dão dois motivos, né? O Billy fala que é meio que uma vingança para retornar pelo que aconteceu com a família dele, que acabou, uma vez que a mãe dele se separou do pai dele porque eles estavam... Porque o pai dele estava tendo um caso com a mãe da Sidney. E aí, no caso, foi o que levou ele a estuprar e matar a Maureen Prescott, porque ela não parecia com a Sharon Stone. Enquanto que o objetivo do Stu é simplesmente pura pressão. É só pressão, que é o que ele acaba falando pra Sidney enquanto eles estão no telefone. O que a gente pode tirar disso, né? Você acha que tem algum motivo para eles serem psicopatas? Você acha que essa ideia deles de estar fazendo esse tipo de reação, ela é válida? Essas justificativas que eles dão são válidas? Então, é bem complicado, né? Porque não tem como falar com certeza. O que a gente pode fazer são criar hipóteses. Até porque teria aí um personagem fictício, nós teríamos que analisar conforme a história, né? Mas não com um olhar tão analítico, se nós formos pensar, é uma possibilidade, mas eu, como plateia do filme, não acho que seja uma justificativa válida para aquilo que ele fez.
só porque os pais dele se separarem, ele decide assassinar a mulher que estava tendo um caso com a mãe dele, e ele criar um personagem e começar a perseguir e a ter essa atitude de torturar o outro antes de matar. Eu não acho que seja uma justificativa. Como você falou, eles são fãs de filmes de terror. Eu acho que ele já teria problemas, né, de comportamento, já teria alguns traumas da vida dele, do passado. Não sei se biologicamente, né, se ele já tem algum problema na química lá do cérebro, digamos assim, que faz ele ter esses comportamentos, ou se é alguma coisa que ele aprendeu, algum trauma. Eu não sei dizer com certeza, mas eu vejo por esse lado. Alguma coisa na construção do personagem já vinha com problemas, e a mãe dele ter um caso e ele se separar da mãe por conta desse caso, e para ele ter a família destruída na cabeça dele, foi um gatilho, foi um estopim para ele libertar aquilo que já estava dentro dele. Na verdade, ele já queria fazer algumas coisas, ele já tinha algumas atitudes dominadoras e tudo mais. Então, você percebe assim nas nuances que ele já era uma pessoa com algum certo sadismo, com uma atitude dominadora, meio tóxico. Ele já era assim. Então, isso acabou dando o estopim para ele. E o Stu vai mesmo nessa onda dele. É pressão, e ele também parece ter alguns problemas. E aí eu também vou dar uma segurada para ouvir o que o Jorge vai falar, e depois eu comento essa parte do Stu. Por favor. Que tem um plot gente, aí. Eu não consigo ver nenhum desses filmes, nenhum deles como psicopatas. Eu sei que eles são serial killers. Eles são assassinos seriais, eles matam num padrão ali, mas eu não acho que... Peraí. Não, foi mal, desculpa te cortar aqui. Assim, o termo serial killer, ele é dado para pessoas que cometem assassinatos específicos do mesmo tipo ao longo de anos. Então, mas eles... um cara que foi veste com uma fantasia e mata várias pessoas no meio. Não, peraí. Olha só, eles são serial killers porque eles mataram uma mulher ano passado na história do filme. Eles cometeram um massacre, na verdade. Tipo, assim, eles não são serial killers, assassinos convencionais, assim, de uma vez só. Chegam lá e matam 15, 20 pessoas. Não são serial killers porque eles não premeditam, assim, por anos. Rola aquele lance de modus operandi. Ele não tem o mesmo modus operandi para todos. Ele não tem um padrão, por exemplo, pessoas com aquele arquétipo e ele assassina só aquela pessoa, só aquele padrão. Não tem isso. Então, o Matheus, eu também acho que não seria exatamente um serial killer. É mais assassino mesmo, né? Mas eu não... Sério. O que eu queria focar é que eu não acho que eles sejam psicopatas. A motivação é sempre alguma coisa pessoal, uma vingança. Tem uma lista de pessoas que eles querem matar, e eles podem até matar pessoas que não estão na lista se elas entrarem no caminho. Mas, via de regra, é uma lista que segue ali. Eu quero matar esse pra zerar. E tanto que eu sempre fiquei curioso pra entender o que eles fariam se eles tivessem conseguido matar a última pessoa. O que aconteceria depois? Eles iam... falam, mas não fazem. Não fazem porque eles morrem. Eles falam que eles iam planejar uma sequência, porque esses dias você tem que aceitar que todo filme tem que ter uma sequência. E era o que eles iam fazer. Logo, eles iam planejar algum outro massacre posteriormente. Porque esse aparentemente era o plano. Sim, essa visão é muito de um psicopata. Um cara que tá, tipo... Entendeu? Ele mata porque ele tem um gosto peculiar ali. Alguma coisa... Eu não tô nem falando da doença em si, psicopatia, mas dessa sequência. E isso... Cada filme é um assassino diferente. E sempre dando continuidade... dando continuidade ali pro mesmo plano. Entendeu? Que é matar... Porque chega uma hora... Isso também me irrita um pouco. Que... o plano é sempre matar a Cindy. Você pode reparar que, tipo, não tem mais um nexo de a gente quer criar uma grande história, que nem você falou no primeiro filme. Eu quero defender o segundo filme, porque o segundo filme ele não é sobre matar a Sidney. Como não? O segundo filme é sobre o Mickey Altieri, que é o vilão do filme,
ser preso por ter feito um copycat, por ele ter matado pessoas com o mesmo nome, e a partir daí ser julgado e exonerado como um herói aí do século XX, porque ele passou por um julgamento e culpou os filmes, e queria ser visto como uma pessoa que acabou sofrendo com os filmes. Esse é o plot do 2, tá? E o que ele tenta fazer no filme? Ele tá matando pessoas que têm nomes parecidos com as vítimas do primeiro filme. Ele não tá atrás de matar Sidney. Mas é o que ele faz o filme inteiro, praticamente. Não! Ele não pode Você viu o filme? Você viu o filme? Eu acho que eu vi ontem. O 2. O 2, eu vi os 3. Com o Timothy Olyphant. Sim. Que é o cara que faz o filme, a série com a Drew Barrymore. Eu sei, cara. Que... Ele faz o Justified. Não. Inclusive, ele faz o Hitman também. Inclusive, tem pessoas que não ficam bem carecas. Ele é um desses. Mas vamos voltar Vamos voltar ao foco do primeiro. Stumacher. Vamos voltar pro Stumacher, que é o segundo assassino. Vamos funilar aí, que a gente já passou de 1 hora. Então, é que eu queria terminar com ele mesmo, porque é o final do filme já. Por favor, velho, o que o Stumacher traz pra gente? Porque ele tem muito mais caos envolvido, né? Ele não tem um motivo especial. Todo filme ele é tratado assim como o cão de guarda lá do Billy. Ele é o cara que segue ordens. Ele é o cara que é esfaqueado porque o Billy acaba tendo um momento aí de raiva. Inclusive, é o momento que o Matt Lillard dá 110% de atuação, porque tem um momento ótimo ali. Eu vejo... Pode falar. Não, então, Mateus, deixa ele eu tem falar, na mente... Hã? Deixa ela falar, Matheus. Eu tô esperando. Não. Eu vejo o Stu muito como uma pessoa passiva das atitudes de dominação do Billy. Eu acho que o tempo todo ele quer agradar o Billy e ele é o escolhido para fazer o serviço sujo. Então, quando precisa fazer alguma coisa, ele vai lá e faz. E como a gente comentou, quando você assiste o filme, dá para você perceber quando o pânico é o Stu ou quando o pânico é o Billy. Porque a atuação dos dois como pânico é diferente. Você vê que o Stu, ele costuma dar cambalhota, ele pula, ele é muito mais assim acrobático e energético do que o Billy. O Billy é sempre mais discreto e mais certeiro. Então você vê que a personalidade dos dois é espelhada também em quando eles estão como o personagem que eles criam do pânico. Mas a forma de matar é diferente dos dois, como foi comentado. Então eu sempre vejo ele como submisso. E eu acho muito interessante também, porque quando nós assistimos, e aí eu comentei algumas coisas com o Matheus, e eu tive um insight, porque o Matheus falou assim, o Stu não tem motivação, a vida dele é feliz e tudo mais. E aí eu me lembrei de uma coisa, uma cena que me chamou a atenção, que se você for analisar, no final do filme, quando ele tá lá morrendo, que a CJ liga pra ele atende, tá lá caindo assim no balcão, ela fala que chamou a polícia, e ele pergunta, não, mas você chamou a polícia mesmo? E começa a chorar. Ela fala, chamei, você vai ver só. E ele chora muito e fala assim, não, meus pais vão brigar comigo porque eles vão ficar bravos porque eu vou ser preso, porque eu assassinei. Então, se você for olhar... Percebe que ele é... Ele é uma pessoa que também tem problemas. Ele é, assim, infantilizado. E por mais que ele tenha essa atitude caótica, você também tem que pensar qual era a relação dele com os pais para criar ele daquela forma. Porque se o cara assassina desmedidamente, estripa as pessoas, acha engraçado, mas fica com medo quando falam que vão ligar para a polícia, que os pais vão saber, qual é a relação dele com esses pais? Gente, é muito interessante ver. Gabi, você não acha que ele tem algum retardo mental? Não consigo ver como assim um tipo de deficiência, não consigo. Porque quando eu assisto a relação dos dois, eu sempre achei que ele utiliza disso pra ter esse negócio, eu me importo com você, então você tem que fazer o que eu quero. Essa relação meio paternal assim com ele. Eu não acho que disso. Eu acho que é de uma relação de dependência, mas eu acho que é uma dependência emocional que o Stu tem. Não seja assim uma doença, né, um atraso mental do cognitivo. É uma coisa assim mais comportamental, emocional. Eu não vejo ele como
como uma patologia de retardo, entendeu? Eu acho que é mais no trato da personalidade dele e de outro tipo de comportamento. E a relação dele com o Billy é caótica e é meio simbiótica, porque uma hora o Stu acha que ele é quase a mesma coisa que o Billy, mas eles são diferentes. E você vê que o Billy não pensa em descartar o Stu rápido, ele pensa rápido, porque ele fala assim, eu tô preparado, o Stu fala, pode me dar a facada, e o Billy vai dar, só que o Billy começa a dar várias nele, ele, não, tá bom, só que o Billy não liga, então você vê, o Stu fica chateado, então você vê que ali tem uma dependência dele, né, é uma coisa tóxica entre os dois, e aí eu acho interessante você pensar assim, que a personalidade dele é formada por algum tipo de trauma e alguns problemas, assim, eu achei isso muito interessante também, e aí vocês podem falar a visão de vocês também sobre o Stu, né, e falar se concorda com essa nova visão, porque quando eu assisti anteriormente eu não tinha a mesma ideia, né, não tinha esse tipo de visão. Foi revendo agora recentemente que eu consegui, assim, ter essa outra visão sob a luz da psicologia, vamos dizer, é muito interessante isso. E a gente ficou comentando isso aí, o Matheus, e assim viajamos, né, em várias hipóteses. A gente comentou muito, porque eu vi esse filme já muitas vezes, né? Mais de 3, 4 vezes, pelo menos. E eu nunca tinha entendido ele, né? Porque é uma coisa que eu até comentei com a Gabi nos nossos papos aí. Quando você não tem um motivo, é muito mais assustador. Inclusive, é uma outra coisa que o filme fala a respeito, né? É muito mais assustador, você não precisa ter um motivo complexo pra querer matar sua namorada. Inclusive, tipo, tem um extra aí que tem uma moça atrás dele que faz uma cara de o que esse cara tá falando? E quando você pega, assim, o Billy, você consegue racionalizar o motivo dele, né? Apesar de a gente ver que não é bem assim. Enquanto que no Stu realmente, né, tava muito mais enterrado, né? Foi muito mais uma coisa que não dava pra pegar de primeira, nem de segunda, porque era uma coisa muito escondida. E eu fico muito feliz de ter tido esse papo, porque eu consegui ver dessa maneira. Consegui ver que ele pode ser, sim, uma pessoa com problemas também, e não só um maluco. Porque ele é totalmente desensibilizado. No começo do filme, a Sidney pergunta, né, como você estripa uma pessoa? E ele fala, ele dá detalhes, né? Você abre a pessoa da garganta até o externo, você tira as tripas. Pra ele é uma terça-feira, pra ele é normal, aparentemente. Vai chamar os pais dele é uma coisa absurda. É uma nuance muito interessante que eu fico muito eu fico muito legal de quase, eu fico muito feliz, né, de quase mais de 15 anos a gente conseguir ver coisas novas nesse filme. Isso mostra também que o diretor é muito bom. O Wes Craven, eu gosto muito do Wes Craven, eu defendo ele, tá? Mas, gente, a gente bateu já 1h20 aqui, então eu vou fazer uma pergunta aqui clássica pra gente encerrar. Pessoal, qual é o filme favorito de terror de vocês hoje? Não vamos falar, tipo, sem apego emocional, por favor. Pra mim é fácil. O filme que eu mais gosto de terror, que eu já gosto dele já tem uns anos aí, e eu não consigo ver nenhum outro filme que pra mim seja melhor, é o A Beira da Loucura. É em inglês The Mouth of Madness. É um filme de 94, ele é mais ou menos antigo aí, né? Ele é um filme muito bizarro, que é com o Sam Neill, né? O cara lá do Jurassic Park, se eu não me engano. É do Jurassic Park, né? Que ele é um cara que tá preso num livro, basicamente. É o Alan Wake que você não viu. Ele é um filme muito interessante, ele é bem Lovecraftiano, ele traz essa paranoia. Eu super recomendo que todo mundo assista, tá? Vejam, revejam. É um filme que vale a pena. Vocês? Gabi? Caramba, essa pergunta me quebrou. Eu não consigo escolher. Eu tenho muito problema em fazer ranking. O Matheus me conhece, já sabe. Eu não consigo ranquear as coisas e eu não consigo pensar em um filme atualmente que eu falo, nossa, esse aqui é meu preferido de terror. Eu vou dever essa pra você. Bom, o meu é um filme australiano chamado Babadook, The Babadook, que ele é um filme, que ele é basicamente um filme sobre o bicho-papão. Ele é um filme muito simples, assim, não tem muito efeito, é basicamente um terror psicológico, onde você só vê uma sombra e você fica pensando, será que esse monstro que mora no porão, ele realmente existe? Ou é coisa da cabeça da criança? E aí a mãe começa a entrar nessa paranoia também, de existe ou não existe. O final eu não vou contar,
mas tá todo mundo aí convidado a assistir também. É muito bom esse filme. Gente, eu queria agradecer, muito obrigado. Eu quero lembrar a todo mundo que tá escutando ou assistindo a gente que esse vídeo vai ser um podcast no Spotify, já deve estar lá. E também o vídeo estará disponível em todas as redes do Graduando, seja no Facebook, no @GraduandoOficial, ou no YouTube pelo Graduando TV. Então vocês podem assistir, comentar, dar ideias para próximas pautas aí, porque a gente pretende fazer um por semana se der certo, né, pessoal? Muito obrigado por aceitar o convite, Gabi. Conheci a Gabi hoje, Imagina. tá, gente? Eles combinaram umas respostas aí, vocês viram, mas eu encarei agora pela primeira vez. Então, se despeçam aí, porque a gente tá encerrando. Tchau, tchau, gente. Você vai falar? Olhem pra trás quando estiver andando na rua. Se vocês estiverem no filme de terror, não bebam, não transem. E, por favor, gente. Olhem, Não fale que olhem volte pro lado. logo. Não fale que volte logo. Não sai de casa, fica em casa. Fica em casa mesmo, tá com quarentena, não sai de casa. Covid, fica em casa. É. Eu também quero agradecer pelo convite dos meninos, falar que eu gostei da nossa conversa. E eu dou 8 cafezinhos pra esse filme do Pânico, da 1, tá? Só pra lembrar que faltou o cafezinho. Dou 8. E mesmo estando em casa, cuidado com sótãos, cuidado com porões, com objetos encontrados em casa. Não leiam, tá? Não leiam latim, por favor. Tá? E é isso. Matheus, quantos cafezinhos você vai dar? Você não falou. Cara, eu dou 10 cafezinhos, cara. É um 10 dos meus filmes cafezinhos. favoritos. Eu vou dar 8 pro primeiro, mas pra franquia eu vou dar 3. Porque eu não consigo separar. Eu não consigo separar. Justo. Muito obrigado, pessoal. E a gente volta semana que vem. É isso? É isso, eu volto. É isso. O tema ainda... Eu não vou adiantar o tema porque a gente não sabe ainda, mas vai ser coisa boa. É um mistério. Coisas boas. Um abraço, pessoal. Até a próxima. Outro. Tchau pra todos. Tchau, gente.